Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foi a aula de ontem? Espero que vocês tenham gostado. Fizeram as atividades? Ótimo. Continua com a higienização usando máscaras? Muito bem. Então, como vocês sabem, ontem a nossa aula foi sobre sistema respiratório. Hoje nós vamos para história. Entender o ciclo do café e quais foram as mudanças que esse ciclo do café trouxeram para o nosso país. Certo? A gente vai ver a importância, essas mudanças, como foi que aconteceu todo esse ciclo do café. Certo, meus amores? Então agora vamos lá para as nossas operações de hoje e logo depois o nosso conteúdo. Operações de hoje, página 93. Vamos fazer a primeira questão da letra A da primeira questão, desculpem, e vamos fazer a terceira questão aí, onde a gente vai ter que criar um problema e resolver esse problema, certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, aqui uma divisão que a Bárbara já fez o quê? A tabuada de 15 para facilitar a nossa operação. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que não pode ser pelo 3, porque o 3 é pequeno, então é 36. Qual é o número na tabuada de 15 que dá 36 ou próximo a ele, só que menor? O 2, que dá 30, que é o 45 passa. Então aqui, ó, 2. 15 vezes 2, 30. 36 menos 30, 6, né? 0, desce o 7. 67. Qual é o número aqui mais próximo ou menor? 4, 15 vezes 4, 60. Então, aqui, ó, bota o 60, subtrai. 7 menos 0, 7, 6 menos 6, 0, desce o 5. O 5 qual é? O número da tabuada de 15, que multiplicado dá 75 ou menos 70, o 5, o 5. Então, 15 vezes 5, 75. Para 75, 0. Certo, meus amores? Sendo uma conta o quê? Exata. Agora, a segunda questão aí. Complete e resolva o problema. Lembrando, tá, gente, inicialmente, que a tia Bárbara vai colocar esses valores aqui. Porém, não necessariamente vocês precisam colocar esse mesmo valor. Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Certo? Vamos lá. Numa fazenda foram plantados 100 pés de abacaxi. E a Bárbara colocou aqui completando com 100 pés de abacaxi. Somente 32 germinaram. 32 germinaram. Quantos pés de abacaxi não germinaram? Então, para a gente saber de 100 que só pegou 32, quantos não germinaram? Então, a gente vai fazer uma subtração. Então, 2 para 10, 8. Vai 1. 4 para 10. 4 para 10. 6. Vai 1. 1 menos 1, 0. Então, ó, 68 pés que não germinaram. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E agora vamos lá para nosso conteúdo de hoje. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil.
cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Como vocês sabem, vamos falar sobre o ciclo do café e as mudanças que aconteceram aqui com essa questão do café. Então, foi em 1870 que começaram a imigração agora na região sudeste, principalmente em São Paulo, tá? E foi isso que fez com que cada vez mais essa produção e ciclo do café se intensificasse aqui no Brasil. Só que o café, ele não é de origem brasileira, certo? Ele veio da África para a América, onde ele já era vendido por preços maravilhosos em toda a Europa, certo? Porém, tentaram fazer com que esse café fosse plantado no litoral brasileiro, porém, ele não dava certo, certo? Então, com isso, foram procurando técnicas e lugares para aprimorar essa plantação do café. Foi que os escravos, tá? Como também vindos da África, foram os primeiros trabalhadores dessas fazendas de café, onde eles trabalhavam, né, em troca, como vocês sabem, de má alimentação, uma vida precária e tudo mais, esses escravos. Depois que começaram as imigrações, como vocês sabem, né, no sul e agora no sudeste, os escravos foram sendo descartados e foram dados oportunidades de trabalho aos imigrantes. Esses imigrantes, quando eles vinham para cá, eles moravam em cortiços, lugares onde muita gente se morava, a situação era precária e, como a gente sabe, dependiam desses patrões, né, dos fazendeiros de café, para sobreviver, porque, como a gente já viu, eles também tinham aquelas lojinhas onde eles exploravam esses imigrantes em troca, né, do que eles ganhavam na produção do café. Com tudo isso, mesmo essa questão toda do café, era visível que a produção e o preço do café, ela não parava. Era uma produção grande, se plantava muito, mas também se colhia muito, se trabalhava muito, porém se vendia por preço bom. Muita gente ficou rico, gente, por conta dessas questões do café. E com tudo isso, né, foram acontecendo o quê? Precisando que se construísse estradas de ferro aqui no Brasil.
Aí vocês se perguntam, para que, tia Bárbara, essas estradas de ferro? Porque esse café, gente, eles precisavam sair, né, de São Paulo para ir para outros lugares, como o Rio de Janeiro, por exemplo. E para outros lugares também do nosso país. Porque não adiantava só produzir café ali se não pudesse revender para outro lugar. Porque como é que eles iam tirar o lucro, o dinheiro desse café? Então se viu a necessidade cada vez mais dessa construção de estradas de ferro que facilitavam essa questão da importação e exportação do café, certo? Como a gente sabe, muitas questões de produtos que já foram comercializados aqui no Brasil, como o pau-brasil, como o açúcar e como o ouro, a maioria desse transporte era feito pelo boi, né? Naquelas carroças, tudo mais. Porém, como o café era em grãos, quando se colhia, então se viu a necessidade para que ele fosse deslocado pela construção de estradas de ferro, certo? Então agora a gente vai ver quais foram todas essas mudanças que o café trouxe aqui para o nosso país, certo? Vamos lá. Bom, meus amores, as mudanças trazidas pelo café, por volta de 1870 existiam poucas indústrias no Brasil. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias de sabão, tecidos, bebidas, papel e alimentos. Ou seja, como acabou que esses fazendeiros começaram a ganhar dinheiro pela produção de café e se via a necessidade de abrir outras indústrias que também trariam retorno, como a gente viu, de tecido, de bebidas, de alimentos, que tudo isso muitas vezes era trazido de outros países para o Brasil, esses fazendeiros começaram a investir nessas fazendas. E essas fazendas, principalmente, elas estavam concentradas na região sul do nosso país. Porque eram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul que se localizavam as indústrias. Ou seja, tanto na região sul quanto na região sudeste. A grande maioria delas, tá, gente? Tanto na região sul, região sudeste, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso que até hoje são grandes centros comerciais, porque desde os primórdios do início de indústrias aqui no Brasil, são os três estados pioneiros nessa questão de indústrias, certo? Então, com essas mudanças, o que foi que aconteceram? Isso a gente vai ver agora, vamos lá? Em São Paulo, tá? Muitas mudanças aconteceram. Dessas foram construções de casarões luxuosos, tá? A população e o comércio começou a crescer, porque muita gente saiu do campo e foi morar na cidade, né? Por conta dessas indústrias. As ruas ganharam iluminação e a eletricidade acabou ajudando os bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. Com isso, o café ainda favoreceu a construção de obras importantes que a gente vai ver agora. Ou seja, com esse fluxo tanto de pessoas saindo do interior, vindo para a cidade, né? Indústrias foram crescendo, pessoas foram crescendo, com isso apareceu a iluminação pública que tinha que ter energia dentro das casas. A eletricidade, quando chegou na cidade, né, ajudou ao bonde, que é como se fosse um trem, gente, que passava na cidade, tá? Por algumas linhas férreas também. Antigamente aqui também na cidade do Recife tinha, certo? Eu vou botar a imagem aqui para vocês verem. E também foram construídos vários casarões, o comércio, enfim, várias coisas que começaram a fazer que São Paulo mudasse. E a gente vai ver quais foram essas principais construções importantes que surgiram nessa época do café. Vamos lá? Bom, gente, dois principais, né, que a gente vai ver, mas tem mais alguns, tá? Construções históricas que foram importantes desde a época do café aqui no nosso país, exatamente no estado de São Paulo, certo? O primeiro deles é a Estação da Luz. É uma das principais estações ferroviárias de São Paulo, certo? Vocês estão vendo a imagem aí que tia Bárbara está colocando. Vejam como é bonita, tá? O outro é o Teatro Municipal de São Paulo, certo, gente? É um dos mais importantes teatros do Brasil e um dos cartões postais de São Paulo. Ou seja, todo mundo que viaja para São Paulo tenta ou quer conhecer esse teatro municipal, porque é construção de muitos anos e acabou se tornando um cartão postal da cidade, certo? Mais duas obras que foram construídas no tempo do café, tá?
foi o Museu do Ipiranga, que é o museu público mais antigo, tá, gente, da cidade de São Paulo, e faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. Outro foi o Mercado Municipal. Ele também é um importante mercado público, tá, gente, localizado no Centro Histórico de São Paulo, como vocês também podem ver aí na foto. Certo, meus amores? Bom, meus amores, também a Agência Central do Banco do Brasil, que foi a primeira agência bancária, tá, em São Paulo, e a Escola Caetano de Campos, que foi uma escola pública estadual no ano de 1846, certo? Então foram todas essas mudanças e essas construções que tiveram aqui no Brasil com essa questão do café. Quando o café, né, se tornou o auge, depois acabou trazendo as indústrias, que as indústrias acabaram fazendo indústrias de alimentos, de têxtil e de várias outras coisas, que possibilitou a vinda do campo para a cidade, melhorando, né, a questão da energia, a eletricidade, teve o bondinho, teve essas construções que até hoje ficaram como monumentos históricos para o nosso país. Certo, meus amores? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Eu espero vocês na nossa aula do Google Meet e amanhã a gente se encontra aqui novamente no nosso canal. Certo, meus amores? Um grande beijo, ó, e até amanhã.